Carloto, bem-vinda, tudo bem? Oi, Dri, tudo bem? Tudo bem, Rovaz, Sinara? Bom dia. Salve, salve, Maria. Salve, salve. Não sei se você chegou a ver o Haddad aí dando uma lapada no deputado Caveira, né? Olha os nomes dos deputados. Caveira, velho. Não, por acaso eu estava ouvindo esses dias a comissão de ética ao depoimento do Paulo Bilinski. Gente, é uma coisa, não é normal. É fora de. É isso, esse mundo é para ser um submundo. É assim. É bem a esquete do Porta dos Fundos que a Sinara citou, né? Tem ali o Hannibal, um dos deputados é o Hannibal, o outro é o... Só Voldemort. O que você quer falar? Voldemort, acho que o Maníaco do Parque Maníaco do Parque também é um deputado, os caras tudo deputado. Tiririca. Não, Tiririca não, estou falando o que é mesmo no tá. No Porta do... no Porta dos Fundos. Eu não vi, gente. O coitado do Tiririca é só palhaço. Então, o Tiririca ficou foi um dos que votaram perto desses... Mas foi um dos que votaram contra o agora especialistas no SUS, viu? Tiririca votou contra. Está na lista dos 6 que votaram contra, tá? A Fórum está fazendo matéria aí. Apenas 6 deputados votaram contra a MP que coloca especialistas no SUS, e entre eles o Tiririca. Porque Biaquices, ninguém... O Gilmar Tato também votou contra? Não, né? Não. Ufa! Pois eu queria perguntar para Carloto a sua avaliação aí ontem o Senado enterrou a PEC da blindagem. Em uma semana, né? Semana passada teve a aprovação, depois a aprovação da urgência da anistia, a esquerda, o Campo Progressista, foi às ruas em várias cidades. Queria a sua avaliação desse movimento que enterrou essa PEC, Carloto. Então, Dri, primeiro assim, essa PEC tinha vários elementos inconstitucionais, inclusive ela foi enterrada na comissão, né, constitucional que avalia a constitucionalidade do Congresso. Claro que tem um aspecto político, né, nessa avaliação da constitucionalidade, sem dúvida, mas já diz muito sobre o escândalo que isso representava para o nosso ordenamento jurídico. Mas acho que tem uma outra questão que, assim, é verdade que vários senadores já vinham criticando a PEC da blindagem antes da gente ir às ruas, do setor progressista ir às ruas, né, da esquerda tomar as ruas contra, e foi, assim, um movimento muito expressivo domingo, né, assim, foram várias cidades, várias capitais, todas elas cheias, porque não é que a gente teve uma que foi fora da curva, todas foram muito cheias para os padrões locais de mobilização, né, o que indica que realmente tinha uma comoção social. Então, assim, se é verdade que os senadores já estavam criticando a PEC da blindagem antes, também é verdade que ter feito essa mobilização e dar sequência, ter o enterramento, o sepultamento da PEC da blindagem no Congresso, fortalece o movimento das ruas, né? Porque mostra que surtiu um efeito imediato, que foi enterrar a PEC da blindagem. E aí tem um aspecto muito importante da PEC da blindagem, é que por mais que quem tenha se mobilizado tenha sido aí foi exatamente a esquerda, né? Um campo progressista, democrático, porque nas ruas a gente via muitos cartazes contra a PEC da blindagem, mas a grande palavra de ordem era contra a anistia. Essa foi a principal palavra, o que se gritava era sem anistia, né? Mas, então, embora tenha sido desse campo ampliado, democrático, a rejeição transcende esse campo. Então, também foi bom a esquerda tomar para si, de novo, né, uma pauta que era histórica, né, desse campo, que é a defesa do combate à corrupção, né, da moralidade na justiça. Também é importante dessa perspectiva, né? A gente vem reassumindo, né, nada como um dia após o outro, a gente vem reassumindo várias bandeiras históricas da esquerda, né, que ficaram sequestradas, digamos, né? Uma é essa
do combate à corrupção, da moralidade na política, que é uma coisa importante, porque a corrupção na política ela é, sobretudo, a força do poder econômico. Então, isso é uma pauta histórica da esquerda, né? O combate à corrupção, por uma razão básica, né? Que a política seja democrática, de acesso a todos, né? Mas, para além disso, né, a questão da soberania, da pátria, da bandeira. Então, as últimas semanas foram muito importantes dessa perspectiva, né, de se retomar várias bandeiras históricas. Isso, sem dúvida, fortalece, se tudo não é automático, né, tem muita política para ser feita, mas abre um campo para fortalecer muito a esquerda nas próximas eleições, e a maior prova disso, eu acho, é essa sinalização do Tarcísio de que ele não será candidato. É claro que isso não é a palavra final, mas o sentimento dele de que ficou mais difícil mostra que a correlação de forças se moveu. Maria, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente estava comentando aqui há pouco que essa pesquisa que mostra que o Congresso, a imagem do Congresso está cada vez pior diante da população, pode ser uma oportunidade para a gente conseguir a renovação progressista do parlamento que a gente... E Sinara travou? Para mim travou. Sinara... Pior que ela estava concluindo a pergunta. Ô, Maria, você foi em São Paulo. Fui. E você achava, então, na sua percepção, o sem anistia estava muito mais presente do que... Ali, não foi? Agora você voltou. Do que a blindagem, né? Mas vamos lá, Sinara, você estava fazendo uma pergunta. Se é uma oportunidade para a gente fazer essa renovação do Congresso pelo campo progressista, né? Porque também não adianta renovar o Congresso e vir outro 30 Nicolas. Deus me livre, Sinara. Eu acho que sim, em vários sentidos. Que gera uma oportunidade, porque tem um desgaste do bolsonarismo, né? Vai ter o Bolsonaro fora, né? Então, alguém me disse esses dias que um deputado, né, que ninguém nem sabia quem era, e foram ver um cara que tinha feito 3 vídeos com o Bolsonaro. O Bolsonaro era um grande puxador de voto. Ele fora, sem dúvida, é ruim para o campo bolsonarista, né, e para a extrema-direita de maneira geral. Agora, abre possibilidade, né, porque desgasta esse campo, desgasta o parlamento, gera um sentimento de renovação, tudo isso é positivo. Por outro lado, né, isso, de novo, não é automático. É muito difícil fazer esse processo de renovação pela força das emendas parlamentares, né, e dos currais eleitorais, pela própria legislação eleitoral que favorece o poder econômico e, portanto, favorece a direita em vários sentidos. A gente tem, né, vários relatos de compra de votos, mas também a própria dinâmica, né, da campanha ser mais curta. Né? Então, tem aí uma espécie de inércia a favor da direita. Tem também, né, um outro elemento e aí por isso os 14 votos do PT foram tão complexos, né, porque quem teria mais, na minha opinião, capacidade de capilarizar isso seria que é o Partido dos Trabalhadores, né, sai fragilizado, porque uma parte dele pactuou. Então, na Paulista, embora isso fosse minoritário, que as pessoas entenderam, né, que o partido majoritariamente votou contra, a bancada orientou contra, foi muito importante isso. O Lula falou contra, então tudo isso é positivo para o PT, né? Mas na Paulista tinha um cartaz assim, né? PT, 14 votos, fulano, tal partido, tantos votos, tudo farinha do mesmo saco. Há setores da esquerda, né? Da extrema esquerda, também surfam nessa onda, né? Porque há uma disputa interna por hegemonia, então desgastam o PT, sendo que isso pode ter também uma consequência para além, né, da mera disputa interna, mas, enfim, também é parte do jogo. Então, assim, eu acho que gera uma possibilidade, né, sem dúvida, de renovação, mas isso vai depender do trabalho que for feito, né, e principalmente de adotar uma linha política coerente, né, que coloque a esquerda como realmente diferente disso tudo que está aí, que é exatamente a palavra de ordem que eles usaram num determinado momento, né, que eles eram diferentes os bolsonaristas, né, de tudo isso que está aí. E isso se faz com decisões políticas, né, que fortaleçam a coerência
da esquerda. Aí, Vildri, para te responder, eu acho que a palavra mais forte era sem anistia. Porque em todos os lugares, embora a manifestação não tenha sido exatamente assim, uma manifestação exclusiva de partidos políticos de esquerda, embora eles estivessem lá e tivessem convocado, não era exclusiva, né? Era uma mobilização da sociedade civil. Mas era muito politizado. Diferente, assim, eu vi algumas pessoas falando, junho de 2013 é muito diferente, era muito politizado, né? O próprio discurso do Caetano, né, abriu lembrando que o Lula ganhou a eleição, era muito politizado e, portanto, o tema da anistia era central. E aí eu só faço um último adendo para dizer o seguinte: a gente está subestimando o quanto a PEC da blindagem e a PEC da anistia elas formam, para muita gente, as duas faces da mesma moeda. Porque nos dois casos é sobre impunidade, né? E mais, a PEC da blindagem foi movida por esse discurso de que é uma perseguição contra políticos, que é o mesmo discurso que o Bolsonaro acaba, às vezes, mobilizando, né? E o Eduardo Bolsonaro. Então, eu acho que há um movimento de aproximar as duas coisas, que de novo, politiza a discussão, na minha opinião. Perigoso, né? Tem que ir com cautela, né, nesse discurso, porque não pode ser um discurso contra a política. Eu acho que o discurso tem que ser de renovação na política, né? Odri, você está sem som. Ô, Maria, agora sim. Você acha que esse PL da anistia, que agora está virando PL da dosimetria, pode ser enterrado, que nem foi a PEC da blindagem no Senado, se passar na Câmara? Então, pode, assim, com certeza pode ser enterrado até pela força. Agora, assim, começo dizendo que eu estava lendo hoje de manhã, e, assim, eu tenho muita dificuldade de chamar de PL da dosimetria, não só porque, assim, eles estão chamando de PL da dosimetria porque não serão perdoados os crimes, mas haverá uma redução de pena. Mas a redução de pena que está sendo proposta é uma anistia, né? O Bolsonaro ficaria preso 1 ano e alguns meses em prisão domiciliar. Isso é uma anistia, gente. Veja, a ideia, né, de que os crimes não podem ser sobrepostos, né, que vai contra a decisão que o judiciário, que o STF tomou e explicou, e justificou, e legitimou, convenceu todo mundo de que eram 2 crimes diferentes, né? Além disso, assim, os presos que já estão presos, né, lá pelo 8 de janeiro, todos seriam imediatamente soltos. Os que estão foragidos, porque tem 500 foragidos, os que estão foragidos estariam livres. Então, assim, é difícil me convencer que não é um PL da anistia, né? Porque tudo bem, você podia ter uma dosimetria, vou reduzir de 27 para 25 anos, ou 20 anos, mas, assim, de 27 para 1, em prisão domiciliar, isso é perdoar, porque isso é uma prisão simbólica, né? Então, assim, muito bem fez o Lindenberg de não aceitar nenhum tipo de acordo com isso, porque eu acho, Dri, e por isso os votos, né, os 14 votos foram tão complicados dessa perspectiva, que é hora de demarcar muito firme. E as pessoas percebem isso, né? E isso também tem a ver com a celebração do discurso do Lula na ONU, porque ele demarca, né? É a hora de demarcar, até para que esta renovação se faça contemplando o nosso lado, né? Porque senão fica tudo meio a mesma coisa, né? Eles não são tão ruins assim, a gente pode até, quem sabe, negociar aqui, né? Então, enfim, eu acho que é hora de demarcar. Então, eu acho que pode ser enterrado, eu acho que tem uma dificuldade para ser enterrado, porque setores da direita tradicional e da extrema-direita, ambos têm interesse nesse PL por razões diferentes. A extrema-direita, né, porque quer salvar os seus, e a direita tradicional porque quer virar a página do Bolsonaro logo, né? Quer que o Bolsonaro escolha alguém, comece a campanha, que, ou seja, vamos virar. Quanto mais tempo eles ficam nesse desgaste, sem saber quem é o candidato, discutindo, querendo ou não, para nós é melhor. Porque, entendeu? Para o campo progressista, quanto mais tempo eles ficam nisso, né, digamos, mais atrasa a preparação da eleição de 26. E é por isso que a direita tradicional tem interesse de que isso caminhe logo, né, de que essa página vire. Então, eu acho que tem muitos interesses
nessa PEC da chamada dosimetria, que é o PL da anistia, né? Interesses por razões diferentes. Então, ele pode caminhar por essa razão. Acabei de ver uma nota aqui na Mônica Berga, no Sinara e Carlotto, dizendo que o Centrão já estaria começando a desistir da candidatura Tarcísio e marcando reuniões, encontros do Ratinho Júnior com o empresariado paulista, com pessoas ligadas ao agronegócio e por aí vai. Então, e a candidatura do Ratinho é uma candidatura que eu acho que talvez possa vir até aderência popular em outras regiões do Brasil, fora do circuito sudeste, por conta da figura do pai, que é muito conhecido, né? Pode entrar num segmento popular. Talvez o Tarcísio, a meu ver, teria mais dificuldade de entrar nas classes D e E do que o próprio Ratinho. Você acha, Carlotto, para eu começar perguntando para ti, que tem futuro essa candidatura do Ratinho Júnior? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Uma observação, Maria. Eu acho que uma pessoa chamada Ratinho não tem muita chance de se tornar presidente do Brasil. Ele vai ter que arranjar outro nome. Little Rat? É assim que ele vai ser conhecido no mundo? Leve em consideração que ele ganhou 2 eleições no Paraná. Paraná. Então, Sinara, mas o Paraná, o Ratinho, o nome como Ratinho no Paraná também teria a mesma força. O cara ganhou 2 nomes. E o pai dele, com o nome de Ratinho, se tornou um dos apresentadores mais bem-sucedidos da televisão brasileira das últimas décadas. Eu não sei. Eu acho que o Ratinho tem um apelo popular que o Tarcísio não tem. Eu não estou dizendo que ele tem um apelo empresarial que o Ratinho tem, que o Tarcísio tem. E a Sinara acho que precisa sair, né? Eu preciso sair, eu vou ouvir a Maria, a resposta da Maria e saio. Tá. Bom, primeiro, deixa eu só fazer um comentário, que aqui no chat estão me corrigindo, que não são 12, não são 14, são 12. Não, são 14. Eu vou explicar por quê. Porque foram 12 que votaram numa primeira vez, né, no primeiro turno. Depois, 6 se arrependeram, e no segundo, na verdade, não no segundo turno, na manobra para votar o voto secreto, 14... além dos outros dois votaram. Além dos 6 que não se arrependeram, novos 2 se somaram. Então, ao todo, foram 14 deputados do PT que votaram pela PEC da blindagem, não 12. E dois deputados ligados ao MST. Exatamente. O que é mais estranho, né? Não, que é o Palmeiras Assunção, né? E o outro agora... me fugiu o nome, que votaram no dia seguinte voto secreto para voltar. Que é mais grave ainda, né? Porque o voto secreto é a pior parte do projeto, digamos assim, né? Exato. E assim, eles não tinham votado, e mais, né? Porque os 12 votos no primeiro turno fizeram pouca diferença, porque passou por uma ampla vantagem. Então, quase até justifica em alguma medida, eu acho injustificável, né? Mas faz até sentir, não faz diferença e vamos aqui fazer um aceno. É absurdo esse argumento, se mostrou falso, né? Mas até agora, na sequência, para votar o voto secreto, que tinha sido derrubado por proposta, até por pressão da esquerda, né? E aí o Hugo Mota fez uma manobra e só foi aprovado por causa dos 8 votos do PT. Então é mais grave ainda esses 2 que se somaram, porque eles deram a vitória do voto secreto, que é a coisa mais escandalosa, né? Bom, então só para explicar que são, infelizmente, 14 mesmo. Agora, voltando aqui, acho que para a questão do Ratinho, do Tarcísio, do candidato do... Veja, eu aprendi, viu, Rovai, na política não subestimar ninguém. Eu acho que... eu também não subestimo, não. Eu não subestimo ninguém. Agora, o ponto o Tarcísio tem uma gestão muito bem avaliada em São Paulo e tem, né, por conta da privatização da Sabesp, das relações dele com a Faria Lima, ele tem um apoio orgânico da burguesia paulista, que não é pouca coisa, né? É muito importante isso em todos os sentidos, né? Isso é muito decisivo. Eu acho que ele fura a bolha, né? Porque ele traz uma direita tradicional, liberal, que, por mais que ele tenha dado demonstrações de que ele não é nem um pouco... liberal.
liberal. Que nada de liberal ou de light, moderado, né? Moderado, obrigada, era essa palavra que eu estava procurando. Ele tem nada de moderado, mas esse discurso pega. O Ratinho, eu acho que ele sai com menos tração, né? Porque ele não tem o peso eleitoral de saída que o Tarcísio teria. Porque eu acho que o grande problema da candidatura Tarcísio é ele transformar os votos que ele tem no estado de São Paulo, né, para a eleição de governo, em votos presidenciais. Porque São Paulo tem uma densidade eleitoral muito grande. Então, um candidato que sai bem avaliado em São Paulo, né, um governador, não é à toa que praticamente todos os candidatos do PSDB eram governadores de São Paulo, né? Porque é a atração que te move para poder competir nacionalmente, mesmo que você não seja um nome nacional, porque há muita densidade eleitoral. Eu acho que o Ratinho, apesar o Paraná sequer é o maior colégio eleitoral da região sul, né? Então, ele claro, é um colégio eleitoral importante, é um colégio eleitoral grande, mas ele tem muito mais caminho para percorrer, eu acho, do que o Tarcísio, em termos de voto. Agora, dito isso, né, de novo, eu não subestimo ninguém, e a direita e a extrema-direita, elas têm mostrado uma enorme capacidade de galvanizar votos, né, de unificar o eleitorado com muita velocidade. Isso e mais, né, chegando lá, né, na reta final com pegada, né, que era uma coisa que eles não tinham muito, até por isso eles tinham encurtado o tempo de campanha, né? Porque eles iam perdendo, à medida que o debate ia acontecendo, eles iam perdendo o eleitorado, porque eles se desgastavam muito. Então, reduzir o tempo de campanha tinha a ver com esse diagnóstico, mas isso parece ter se invertido, né? Ou seja, a esquerda ela sai com mais tração. O Lula com o Bolsonaro foi isso, né? Em 22. Ele foi perdendo tração, porque a direita, até por esse ecossistema de comunicação que eles controlaram, ela conseguia chegar no final com mais apelo, né? Então, eu não subestimo ninguém. Agora, eu acho que a eleição de 26 vai ser muito diferente da eleição de 22, né? A gente teve várias demonstrações de que assim, o campo progressista está conseguindo, coisa que não conseguia antes, né? Pautar o debate digital, que é uma novidade, gente. Isso não eram casos muito excepcionais. Nos últimos tempos, né, a gente tem visto sucessivamente uma capacidade, né, de mobilização mesmo na rede digital inédita. Eu acho que o governo Lula vai sair, né, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem na economia, mas sai com uma avaliação que não é tão ruim. Agora, eu não cravo nada, eu acho que tudo pode acontecer, mas eu acho que o Tarcísio é mais perigoso que o Ratinho Júnior. De valor de face, eu diria isso. Mas ele ter desistido mostra que a vida da extrema-direita... É que assim, tem uma questão ali, que o Tarcísio... Tchau, Sinara. O Tarcísio, ele está numa avaliação descendente, São Paulo. Ele perdeu a avaliação positiva nas últimas pesquisas. Ele se desgastou com essa candidatura, com esse apoio ao Bolsonaro. O Ratinho conseguiu ficar na miúda. Ele não tem um compromisso, ele não é um cara do bolsonarismo. Ele pode agregar o bolsonarismo por inércia, né? E vem de uma gestão com 85% de aprovação, 2 mandatos seguidos. Ele é o Lula de 2010 no Paraná. Então, ele tem esse... Eu não estou assim só dizendo, olha, vamos ficar de olho. Eu acho que a gente tem aí... Eu, como você, também não subestimo, não. Eu acho que ele pode... né? A gente já viu de tudo. Né, ele entregou a Copel, né? Ele entregou a Copel da mesma forma que ele entregou a Sabesp. A Copel era um símbolo das empresas estatais do Paraná, né? Ele privatizou a educação. O secretário de Educação de São Paulo vem da onde? Do Paraná. Que está destruindo a educação. Exatamente. Agora, assim, só um comentário sobre o que você falou do bolsonarismo e por inércia. Isso também é um ponto que eu acho que joga contra o Ratinho Júnior, que é qual é a relação orgânica dele com o bolsonarismo. Ele não tem. Orgânico.
Então, mas isso pode ser um enorme problema, porque Pode. entende? Porque o Tarcísio fez uma jogada que todo mundo que viu, né, com quem eu conversei, quem discute política, que gosta de política, todo mundo falou, é muito arriscado, mas ele não tem outra saída. Qual foi o risco? Né? Que é se colar no bolsonarismo demais, o que ele fez naquele carro de som lá, que ele disse que não respeita a justiça, né? Quando ele tirou a fantasia de moderado. Era uma jogada arriscada, mas a verdade é que ele não tinha muita opção, porque senão o bolsonarismo ia continuar fritando ele. Inclusive, isso é uma das razões que ele dá para desistir da candidatura, que nem com aquele discurso o bolsonarismo deu trégua para ele. Então, ele está percebendo, talvez, que o bolsonarismo não quer substituir o Bolsonaro tão logo, né? Até porque isso enterra a anistia. Então, é todo um xadrez complicado, que para eles é um problema, né? Eu acho que a gente fica só olhando, né? E torce para confusão. E com o Ratinho candidato, também você abre a possibilidade de lançar um candidato raiz do bolsonarismo, ou a Michele, ou o Eduardo, né? E aí a direita sai dividida na eleição. E o Ratinho se quer ir para o segundo turno. Tem essa questão também que aí se coloca, porque aí a família pode falar, não, vamos para o jogo, vamos ficar na mão do Kassab. Exatamente. Que o Kassab é o Kassab, né? Eles sabem. Né? O Kassab, inclusive, viu, Renato, sabe que ele disse ao Lula há meses atrás que o candidato dele era o Ratinho Júnior e que ele não retirava. Uhum. É verdade. Ele não havia. Aliás, isso é muito interessante, porque o Kassab sempre disse para o Tarcísio que não era a hora dele sair candidato, que o tempo dele não era 26, era 30. O Kassab sempre foi defensor dessa tese, que o Tarcísio se concentrasse em São Paulo, mais uma eleição, né, consolidasse o seu eleitorado aqui e só saísse quando o Lula estivesse fora do jogo, digamos assim, né? Do Inclusive, jogo tendo ele como vice do governador agora, para que ele assumisse o mandato em 2030, em abril de 2030, e pudesse conduzir a sua própria sucessão. Pela segunda vez, né? Ele já fez isso. Ele já fez Kassab isso. E ele depois se elegeu, né? Prefeito. Com Serra. O Serra foi candidato, acreditou no Kassab que deveria ser candidato. E o Alckmin que colocou o Kassab de vice do Serra foi traído depois pelo Kassab. O Alckmin disputou aquela eleição da reeleição do Kassab e ficou comendo sozinho no poupa-tempo, não, no Bom Prato. Bom Prato. Terminou a campanha foto, sozinho, o Geraldinho ali. A vida é dura. Então, pois é. E assim, se a gente sabe disso, você pode ter certeza que os Bolsonaro também sabem. Né? Claro, que ele não é nem um pouco confiável, né? Que ele é um político, né? Igual o Valdemar da Costa Neto. Eles são o escorpião que pica o sapo, é da natureza deles, né? Mas isso do Bolsonaro sabe, porque o Bolsonaro é assim também. Deixa eu trazer os superchats aqui. O José Cruz diz: Vai, você acha que se Lula lançasse Simone Tebet e Ana Stella de vice para governadora, seria uma brisa e animaria a militância contra o cara de areia mijada? O que vocês acham? Aproveitando, perguntando para Carlotto também, né? Essa chapa aí de São Paulo que já tem de tudo, né? Até a Simone Tebet, né? Mas tem falado também muito, né? Do Boulos para senador, o Haddad governador. Como que sua chapa para São Paulo? E o vai responder essa chapa aí, Simone Tebet e Ana Stella. Não, acho que assim, toda ideia é válida, a gente está precisando de ideias para a disputa do governo do estado em São Paulo, mas seria uma chapa muito descolada da política real, né, da realpolitik do estado de São Paulo. Eu acho muito difícil e que se concretize uma chapa dessa. E a Ana Stella, sempre que cogitada, acaba não aceitando. O próprio Haddad diz que é contra que ela entre na política, ela também não se empolga tanto.
Então, acho muito difícil se concretizar. Mas acho que o nome da Simone é um nome bom para entrar para o Senado, por exemplo. Acho que é uma candidatura que o que eu acho que está começando, queria até ouvir a Maria, mas o que eu tenho percebido é que assim, o Lula quer o Alckmin de vice, ele prefere continuar com o Alckmin, não mexer nessa chapa, e vai ter uma forçação de barra para o Haddad sair candidato ao governo do Estado e talvez sair Boulos para o Senado, mesmo assumindo agora, aliás, a conversa que ele assumiria agora para ganhar destaque no governo, para ser alternativa ao Senado pelo campo lulista, né? E a Simone Tebet como outro nome. Aí você teria uma chapa aí com uma certa força eleitoral, que mesmo que derrotada fosse, manteria a votação do Lula e desse setor em 45%, 43%, porque o grande lance é perder São Paulo por grande margem. Essa é a preocupação do PT e do Lula. Não, exatamente. Bom, primeiro assim, eu acho que a Anistela é um nome muito, por incrível que pareça, eu acho que ela tem uma popularidade, né? Ela é conhecida na militância. Agora, para governo, essa chapa para governo do Estado, não sei se faz muito sentido. Acho que seria importante ter uma mulher na chapa para governador, porque isso é uma coisa que mobiliza o eleitorado feminino. A Simone Tebet mostrou força eleitoral, né? Mesmo numa eleição polarizada, ela fez 5 milhões de votos. Então, ela tem força, né? Digamos assim. Não sei, agora sim. Eu não sei, acho que essa questão dos nomes, para quem vai para o Senado, quem vai para o governo, acho que isso tem que ser tudo estudado, né, tem que fazer, né, fazer avaliações. Agora, eu acho que para o Senado, viu, Rovai? Não é que eu acho que os nomes são ruins, mas eu acho que o PT não sair com um candidato forte é ruim, né? Manda um sinal muito ruim. Porque assim, o PT é historicamente muito forte na coisa. Já teve Aloysio Mercadante, Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, ou seja, a gente tem força, né? Já teve historicamente nomes de força, e a militância petista, ela é uma militância muito forte no estado de São Paulo e ela se move muito. Claro, óbvio que existe um projeto maior e tal, né, já provou que é capaz de fazer isso, mas é outro ânimo que você vai fazer campanha. Então, assim, eu tenderia, né, a fortalecer também, não é uma defesa do Partido dos Trabalhadores, não é isso, mas assim, eu acho que manda um sinal ruim, entendeu? Uma fragilidade num Estado que você tem que mostrar força. Então, eu acho que precisa pensar exatamente como vai ser essa configuração. O Haddad tem dito que não quer ser candidato, muito embora ele também já tenha dito isso outras vezes e acabou saindo. Ele é um cara, né, do partido, se o partido decide, ele tende a ser fiel. Acho que a decisão, se a Anistela sai para algum cargo ou não, é dela. Acho que ele vai opinar, mas ela, no fim das contas, que vai decidir. E ela tem uma história política também, né? Vamos lembrar que ela pensou vários dos programas que ele implementou, né, no Ministério da Educação. Ela e agora ela tem um cargo, né, ela é secretária, ela tem também a sua trajetória política própria, né? Enfim, mas o que eu estou só dizendo é que assim, eu acho que é um debate menos de nome. Eu acho que o debate de nome teria que vir depois de um debate de estratégia. Né? Por isso que eu estou dizendo aqui, tem que fortalecer, tem que ter coerência, tem que mostrar força, porque eu acho que esse é o debate prioritário, e depois a gente vai pensar os nomes, né, com quem está disponível, quem quer, quem não quer, mas eu acho que teria que ter um debate coletivo de estratégia. Qual é a estratégia para a eleição? É demarcar, é fortalecer a candidatura do Lula, né? Porque eu acho que o principal, o mais importante é isso que você falou, é reduzir a diferença, que o Tarcísio vai ter, se ele sai candidato à reeleição, ele vem com muita força. Então, você vai ter que fazer um jogo de reduzir a diferença, né? Porque você levar uma desvantagem muito grande em São Paulo, como é que você recupera isso nacionalmente? É um problema, né? Então, eu acho que tem que fazer esse cálculo muito bem feito, né? Sim. Agora, eu acho
Tebet, desculpa, só uma candidata forte em vários, principalmente talvez para compor uma chapa para governador. Muito bem. A Eliana Lopes Rezende diz: Ratinho é conhecido no Brasil todo por causa do programa de TV do pai. E lembrem das Big Techs, eles conseguem eleger qualquer porcaria. Né? E a Débora Bianchini diz: lembro a vocês que Nicole Ferreira disse que queria mesmo ser blindado, algo que já deve estar sabendo sobre investigações contra ele e seus amiguinhos corruptos. Nicole, né? Nicole, o primo, né, Débora? E Maria, eu queria te perguntar sobre o discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU e esse encontro com o Trump. O que você acha que pode acontecer aí nessa, né? E que deu nó, inclusive, nos bolsonaristas, esse elogio do Trump ao Lula? Não, eu primeiro assim, a diplomacia brasileira está cautelosa, né? Cautelosa porque o Trump é muito imprevisível, ele não é uma pessoa muito confiável, né? Assim, ele não é estável e nem confiável. Então, eles estão cautelosos. Acho que isso é uma primeira coisa. A segunda é que saiu na Folha uma série de reportagens que, por um lado, é para tirar o peso político do Lula, sem dúvida, né? Mas, por outro, tem informações contundentes ali nas reportagens de que os empresários brasileiros se moveram. Quais são as informações contundentes? É que existe no Brasil, até pela política de campeões nacionais, né? Sobretudo no setor do agro, né? A gente, durante um tempo, as empresas brasileiras compraram operações nos Estados Unidos e operam nos Estados Unidos, né? Algumas empresas brasileiras têm uma operação comercial consistente nos Estados Unidos. E uma delas é a JBS, que foi a maior doadora para a posse do Trump. Então, vejam só, né? Existe nos Estados Unidos um lobby empresarial muito forte e os brasileiros, especialmente os que atuam nos Estados Unidos, não estão totalmente fora disso. Então, eles também moveram suas peças para que esse diálogo acontecesse, porque eles estão perdendo dinheiro, né? Basicamente isso. Agora, eu estou falando tudo isso, mas não para cair no argumento, né, dos setores liberais, tipo Folha de São Paulo, né, e outros, ou mesmo da direita bolsonarista, de que o Lula não tem nenhuma responsabilidade no que aconteceu. Especialmente porque o fato do Lula ter lidado com o tarifaço do Trump de maneira altiva, e o ápice disso foi o discurso que ele fez da tribuna da ONU, que foi um discurso muito duro e muito enfático na defesa da soberania, fez com que esse gesto do Trump, seja ele motivado, né, pela capacidade de sedução do Lula, seja ele motivado pela vontade do Trump de lembrar ao mundo que ele pensa pela própria cabeça e que ele decide do jeito que ele quer, independentemente de... né, seja por ação dos empresários, não importa a causa, importa é que o Lula criou o cenário para que isso fosse uma vitória política dele, porque ele conseguiu, né, que o Trump estendesse a mão para ele, defendendo a soberania brasileira, de cabeça erguida, né? Então, isso é que é o mais impressionante do que aconteceu, né? Isso mesmo, muito bem. Obrigado, Maria, muito bom te ter aqui. Valeu, gente. E a gente vai continuar, vai ter Fala Rovai, mas antes a Adri vai falar, sabe do quê? Verdade. Da OM Play. OM Play, deixa eu compartilhar a tela aqui, a nova plataforma progressista de conhecimento, de saberes, com cursos. Aliás, Maria Carlotto, né, também está convidada para participar dessa plataforma lançada agora, neste mês. A OM Play, ela traz várias linhas de vídeos, uma delas é a coleção, é a série de pensadores, que traz aí aulas sobre os maiores pensadores da história. Então, vocês estão vendo aí Foucault, Freud, Lenin, Hannah Arendt, Rosa Luxemburgo, tá saindo do forno Marx também. Então, tem vários vídeos aqui, você pode assinar e ter acesso a todo o catálogo. Paulo Freire. Tem também a linha de temáticas, os principais temas da atualidade. Então, aqui vocês estão vendo na tela o que é o trumpismo, com o professor Victor Marx.
E tem ainda os documentários, a série de documentários e vídeos da Fórum Filmes, e muita coisa para vir. Então, assine, escolha o plano ideal para você. Por R$ 39,90 mensal, você tem acesso a todo o acervo, pode assistir quanto quiser, em qualquer lugar. Então, vem fazer parte da OM Play. A OM Play também tem aí a parceria dos principais sites, dos principais veículos progressistas do Brasil. Então, tá junto, além da revista Fórum, o Brasil 247, o DCM, o Cafezinho, Socialista Moreno, Carlito Neto. Então, tem aí uma rede junto na OM Play, que vem, o AM é Outro Mundo em Debate. Então, faça parte. Vou ter o link está aqui na descrição do vídeo, está no chat ao vivo, vem fazer parte da OM Play. Não, muito legal, viu, Dri, essa iniciativa. Obrigada aí pelo convite. Eu vou aqui nos bastidores ouvir o Fala Rovai. Um beijo para você. Um beijo. Obrigada. Valeu, um beijão, querida. Tudo de bom.